Joaquim Benedito Barbosa Gomes, ou apenas Joaquim Barbosa, como é mais conhecido, um dos magistrados mais icônicos do Brasil. Joaquim Barbosa foi indicado pelo próprio Lula para o cargo de ministro do STF. O Barbosa porque eu queria, que a gente tivesse um advogado negro na Suprema Corte Federal Brasileira. E de todos os currículos que eu recebi, o do Barbosa era o melhor. E ele foi indicado. Porém, ao contrário do que todos pensavam, Joaquim julgou com austeridade e seriedade os corruptos do mensalão, inclusive os petistas. Pelo menos essa é a percepção nacional, certo? Barbosa, inclusive, admitiu que apenas o Bolsonaro não votou conforme os corruptos do mensalão. A reforma da Previdência e a reforma tributária foram os principais exemplos de votações do interesse do governo federal na Câmara dos Deputados que teriam sofrido interferência desses pagamentos, embora não tenham sido os únicos atos de ofício cuja prática se pretendeu influenciar. De fato, essas reformas receberam o fundamental apoio dos parlamentares comprados pelo Partido dos Trabalhadores e das bancadas por eles orientadas ou dirigidas, exatamente no momento em que foram realizados os maiores repasses de dinheiro aos parlamentares acusados. Por outro lado, os líderes dos 4 partidos cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT, orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto, que fora encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Sabemos que Joaquim Barbosa é inegavelmente de esquerda e sempre se posicionou nesse lado. Joaquim Barbosa apoia o Estatuto do Desarmamento, uma lei proposta pelo MDB e sancionada pelo Lula no mesmo ano em que Lula assumiu a presidência do Brasil. Para desarmar o povo foi simples. O MDB levantou a bola e o PT fez o saque. Como sempre, o PT e o MDB trabalhando juntos. PSDB e PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Joaquim Barbosa também é contra a redução da maioridade penal, uma lei que, na prática, trata como criancinha um marginal de 17 anos que mata um pai de família, uma mãe de família, por causa da porcaria de um celular. Mas vocês têm noção da gravidade do que vocês fizeram? Temos, tenho noção. Sabe o que eu tenho medo? Disso aqui, ó. Porque agora vocês são menores. Isso. Agora vocês são menores. Mãe, eu quero parar com isso antes que eu fico de maior. Eu quero parar com isso antes que eu fico de maior, porque de maior, quando chegar de maior, a pessoa seja presa, é 6, 7 anos, né? Negócio não vão ficar 45 dias, não. Vai juntar dinheiro, vou comprar meu carro e minha moto pra parar de ficar roubando. Joaquim Barbosa também admitiu que sempre votou no PT e continuou votando mesmo depois do mensalão. E agora, em 2018, ele reafirmou sua preferência petista, votando na marionete do Lula, o Fernando Haddad. O Fernando Haddad que responde a mais de 30 processos. Se você quiser aprender como visualizar esses processos, no site oficial do Tribunal de Justiça de São Paulo, procure este vídeo no meu canal. Joaquim Barbosa também votou a favor da soltura do assassino Cesare Battisti, um monstro que matou 4 pessoas e mesmo assim o Lula concedeu refúgio político. Cesare Battisti tirou 4 vidas e saiu impune graças à esquerda. Já notou como a esquerda adora defender bandidos? Não podemos esquecer que na corrida eleitoral vimos a qual partido o Joaquim Barbosa se filiou, ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, um dos partidos do Foro de São Paulo, fundado por Fidel Castro, Lula, Chaves e José Dirceu.
Uma coisa interessante é que, por alguma razão, está bem mais difícil encontrar essa informação de que Dirceu também é um dos fundadores do Foro de São Paulo. Até mesmo o Wikipédia foi editado e removeram essa informação que antes constava lá. Por que será que eles apagaram essa informação, hein? Anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Galtemo Cárdenas ainda não foram, mas o Fox foi, o Lagos foi, o Tabaré Basque foi, certo? O Della Rui foi, o Lula foi, então você vê que não o Chaves e o Evo Morales. Tabaré, Kirchner, se essa turma se unir, o que é meio difícil, o que acontece com a América Latina? Resumindo, Joaquim Barbosa é mais vermelho que muitos esquerdistas que eu já conheci. Porém, uma pergunta que ninguém faz é: como teria sido o Mensalão se Joaquim Barbosa não estivesse à frente da relatoria do caso? Agora vem a jogada de mestre. Você já pensou como Lula saiu impune no Mensalão? Sabemos que no auge do escândalo do Mensalão, o nome de Lula foi cogitado, mas a Procuradoria-Geral da República não lhe incluiu no processo. Um fato interessante é que todos os procuradores da República da época do Mensalão foram indicados pelo próprio Lula. Então funciona assim: Lula indica os procuradores gerais, esses procuradores gerais não incluem Lula no Mensalão. Basicamente foi isso. Para que você tenha uma ideia, até o procurador regional, Manuel Pastana, pediu para que Lula fosse incluído no caso. Ele argumentou que se Lula não sabia do Mensalão, por que emitiu então a MP 130 de 2003, que ajudou o Banco BMG? Então, Lula não sabia de nada, mas estava ajudando por coincidência um banco metido nesse esquema? Mesmo com evidência tão forte, o procurador-geral não incluiu Lula no caso. Eu vou deixar o link do pedido do Manuel Pastana na descrição desse vídeo. Então, os advogados do Roberto Jefferson, ao invés de pedirem à Procuradoria-Geral, pediram diretamente ao STF para que Lula fosse incluído no caso. Barbosa, o relator do processo, que também foi indicado pelo Lula, e os outros ministros do STF negaram todas as vezes. Em abril de 2010, por exemplo, Barbosa, que era relator do processo, e seus colegas magistrados fazem a primeira negação. Alegam que não há provas e Lula continua fora do Mensalão. Em agosto de 2012, Barbosa e seus colegas magistrados negam mais uma vez a inclusão do Lula no Mensalão. Barbosa e Ricardo Lewandowski, que também foi nomeado pelo próprio Lula, dessa vez dizem que ele não tem autoridade, que o STF não tem autoridade para alterar o processo que recebem. Sabemos que, na teoria, o STF recebe o processo do Ministério Público, da Procuradoria-Geral, e não pode modificar o processo. Então ele recebe e apenas julga. Mas, e na prática, será que eles podem alterar o processo ou o inquérito? Pelo visto, o STF só não pode fazer alterações de vez em quando, como no caso do Lula, Nesse caso, o STF não pode fazer. Em agosto de 2013, Barbosa rejeita mais uma vez a inclusão de Lula no caso do Mensalão, mesmo depois da delação do Marcos Valério, comprometendo Lula.
O jornal O Estado de São Paulo publicou hoje uma reportagem sobre o depoimento que Marcos Valério prestou em setembro à Procuradoria-Geral da República. Condenado a mais de 40 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, o operador do Mensalão decidiu falar com o objetivo de diminuir sua pena e de conseguir proteção. No depoimento de 3 horas e meia, cujos detalhes eram mantidos em segredo até agora, Valério afirmou que Lula sabia dos empréstimos ao PT, que fez repasses para despesas pessoais do ex-presidente e que foi ameaçado de morte se contasse o que sabia. O jornal publicou 3 páginas sobre o depoimento. Segundo o Estado de São Paulo, após ser condenado pelo Supremo como operador do Mensalão, Marcos Valério procurou voluntariamente a Procuradoria-Geral da República. Queria, em troca do novo depoimento e de mais informações, proteção e redução de sua pena. O depoimento ocorreu no dia 24 de setembro, em Brasília. O Estado afirma que teve acesso à íntegra do depoimento assinado pelo advogado do empresário, o criminalista Marcelo Leonardo, pela subprocuradora da República, Cláudia Sampaio, e pela procuradora da República, Raquel Branquinho. No depoimento, segundo o jornal, Marcos Valério disse que esteve com José Dirceu no Palácio do Planalto. Fizeram uma reunião e subiram uma escada que levava ao gabinete de Lula. Lula teria dado ok aos empréstimos dos bancos BMG e Rural para o PT. Valério revelou, ainda segundo o Estado de São Paulo, que teria repassado R$100 mil para despesas pessoais de Lula por meio da empresa Caso, que pertencia ao então assessor Freud Godoy. A CPI dos Correios, conhecida como CPI do Mensalão, comprovou o recebimento de depósitos de R$ 98.500 de Marcos Valério para a empresa Caso, segundo o jornal. Marcos Valério teria dito ainda que outros políticos receberam dinheiro do Mensalão, entre eles o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que hoje em Brasília negou qualquer envolvimento. No fim das contas, o escândalo acabou, Dirceu levou toda a culpa e Lula saiu impune, como a viva alma mais honesta do país. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Porém, em 2017, o caso foi reaberto, pois no fundo, todos nós sabemos que essa história ficou muito mal contada. A Procuradoria da República no Distrito Federal e a Polícia Federal reabriram uma investigação contra o ex-presidente Lula ligada ao Mensalão do PT. Acusações do empresário Marcos Valério levaram a PF a apurar em 2013 um suposto pagamento de $7 milhões da Portugal Telecom para o Partido dos Trabalhadores quitar dívidas de campanhas eleitorais. Resumindo, esse é o Joaquim Barbosa, um esquerdista confesso, que sempre evitou a inclusão de Lula no processo do Mensalão e continuou votando no PT mesmo depois do Mensalão. Um escândalo que envolveu pessoas que estão ao lado do Lula muito antes do PT chegar ao poder. Um escândalo que envolveu a cúpula do PT e com evidências claras de que o Lula também está envolvido. A não ser que você acredite que o pobrezinho do Lula não sabia de nada que seus amigos antigos estavam fazendo. E Lula, claro, estava ajudando o banco BMG apenas por coincidência, né? Agora, depois de te mostrar tudo isso, eu pergunto novamente: como teria sido o Mensalão se, ao invés do Barbosa, tivéssemos um ministro como Teori Zavascki, por exemplo? Fica a pergunta.